Caraca, meu! Então a Ordem está por detrás daquele incêndio que aconteceu no orfanato da família do Slur? Meus amigos, esse capítulo de Sakamoto Days foi insano, com a luta de Kumanome contra Ryo, com a aparição de Reisuke, mas o primordial foi o mistério que se esconde acerca da Ordem e o que ela fez com o orfanato onde o Slur nasceu. Meus queridos, o bagulho foi louco demais. Bora comentar mais esse capítulo de Sakamoto Days que tá insano. E sempre fique nesse vídeo comigo até o final, papai. Porque essa luta não tá rendendo só emoção, como também mostrando alguns mistérios dessa obra maravilhosa. Bora pro vídeo. E aí galera do canal do Mano João, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Sakamoto Days, dessa vez o capítulo 125. E gente, que luta sensacional da Kumanome contra o Ryo, e incluindo ainda o Reisuke no final, que salvou a pátria. E agora eu confesso pra vocês que eu começo a achar que, bom, talvez o Ryo acabe não morrendo nessa luta, quem sabe. Mas vamos comentar aqui certinho como foi esse capítulo. Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, pra todo mundo que tá compartilhando, comentando e se inscrevendo. E bom, gente, o nosso capítulo vai iniciar com o Ryo tirando todos os seus brincos, a sua corrente e tudo, porque são objetos magnéticos e graças aos poderes de eletromagnetismo da Kumanome, aquilo pode vir a atrapalhar ele na batalha. Embora ele não tenha tirado o seu piercing aqui que fica no olho. Só isso que eu achei meio estranho, mas tudo bem. Aquele olho vai ser arrancado de toda forma, então não tem problema. Só que só aquilo não iria bastar para dar conta da Kumanome, visto que a maioria dos objetos que tem na cidade são objetos magnéticos e que podem ali ser atraídos pelas mãos da Kumanome, que consegue utilizar ali todos os seus poderes. E detalhe, ela sempre usa a mão direita, ela só usou a mão esquerda na hora de soltar um golpe especial em cima do Ryo mais pra frente no capítulo, o que me faz imaginar que ela ainda não demonstrou todas as suas habilidades. Mas bom, depois do Ryo tirar todos aqueles objetos do seu corpo, a Kumanome, que estava em cima ali de um ônibus, pega um outro carro que estava passando, usa o seu magnetismo mais uma vez, joga em cima do Ryo, que consegue fugir e desviar. Só que ao mesmo tempo ela aproveita os destroços do que ela acabou destruindo e puxa esses destroços para a parte das costas do Ryo, levando ele diretamente ali para o soco que ela iria aplicar na sua pança ali, bem no seu estômago. Pum, dá um socão nele. Só que, mano, a gente tem que pensar assim que o Ryo é praticamente um tanque de guerra, então não é um soco daquela forma que conseguiria atingi-lo completamente, embora tivesse ali duas extremidades forçando ele em um lugar só. O soco diretamente dela e também ali os objetos que ela estava atraindo para fazer isso daqui, pum, que daria um hit muito maior. É como você imaginar, por exemplo, dois carros se batendo em uma mesma velocidade. Só que o Ryo consegue ler os movimentos da Kumanome, que se assusta e vai para trás. Só que quando ela vai para trás, ela já pega ali mais objetos para jogar nele com o seu eletromagnetismo. Só que olha só o que esse cara faz. Ele usa o peso e ao mesmo tempo a sua super velocidade, porque ele é muito forte, mas também muito rápido, para quebrar o próprio aço com o seu soco. E depois dele atingir o aço, ele também chega diretamente na Kumanome, quebrando o aço e atingindo ela depois. Um golpe simplesmente insano que faz ela começar a sangrar, porque a sua mão, o seu punho, é muito, mas muito forte, a ponto dele poder chamar o seu punho de bala de canhão, do quão forte ele é, quebrando até mesmo o próprio aço que protegia, entre aspas, ali a Kumanome no ataque dela. Ele consegue pegar aquela coisa que estava vindo na direção dele, quebrar, ultrapassar e chegar diretamente na barriga dela, velho, jogando ela longe. Ela até chega a comparar o Ryo como uma britadeira, e pra vocês que não sabem o que é uma britadeira, é aquele negócio que o pessoal coloca na rua normalmente pra quebrar o piso, pra fazer novas ruas e tudo mais. Então aquele negócio que vai quebrando assim no chão. É como se o soco dele fosse, nossa, igual uma britadeira socando alguma coisa. E aí o Ryo até chega a mencionar que o seu chefe disse que muitas vezes o poder da força de vontade pode ultrapassar a técnica.
E por que ele tá falando isso? Porque se vocês se lembrarem lá atrás, o Ryo nunca foi um cara muito habilidoso, por isso ele teve que sempre ali se esforçar no que ele podia. Se ele tinha que treinar 2, 3 vezes mais, ele ia fazer isso porque ele não era um cara muito talentoso como o Nagumo ou então como o Sakamoto. Mas além dessa camada do personagem Ryo, nós vamos ver outra. Uma camada de um cara que, bom, ele não era para ser exatamente um assassino, embora quisesse ser uma pessoa muito forte. O Ryo, ele tem aquela vibe muito de herói e não de assassino. Ele não foi feito para esse mundo. Ele liga para as outras vidas. E eu achei que isso foi demais, porque deu uma camada ainda maior pelo modo pelo qual ele vive. E aí então, a Akuma no Mi, ela tenta ali se proteger, colocando um escudo com os negócios de aço, várias placas e tudo. Mas mais uma vez o Ryo vai lá para cima, quebra tudo isso com velocidade. Detalhe, velocidade e força, chegando o seu soco diretamente em cima dela. Então, não é um soco que, por exemplo, o ar vai chegar até ela e vai atingir na barriga. Não, ele consegue ultrapassar aquele negócio, quebrar tudo e destruir, e ao mesmo tempo socar a barriga dela de novo. E é simplesmente um soco de bala de canhão, é um bagulho muito forte que explode tudo que toca, que esmaga, que detona. Só que aí o que ela pega e faz? Já que ela não tá conseguindo lidar com o Ryo, ela vai pegar algumas pessoas inocentes para fazer com que ele seja ferido seriamente. Pegando ali o seu eletromagnetismo e várias facas, ela faz como se fosse um chicote deles, vai jogar em cima do Ryo. Só que tinham algumas pessoas que, se ele se defendesse somente, aquelas pessoas seriam atingidas e, bom, são pessoas inocentes. Só que aí ele acaba protegendo a todos daquele golpe, então ele salva as pessoas enquanto ele consegue também se proteger minimamente, mas acaba levando alguns ferimentos da faca porque, bom, ele teve que colocar o seu corpo no meio. E mesmo que seu corpo seja muito forte, bom, são ferimentos de faca, cortaram realmente. E aí a Akuma no Mi fica assustada, ela fala assim, pô, por que você tá protegendo as pessoas? Você tá se achando um herói? E aí ele fala, não, esse golpe aí que você utilizou não é algo que vale a pena, você não precisa ficar matando os outros ou envolvendo os outros nos problemas que são só de nós dois aqui. E aí então ela diz que ela perde todo o respeito que ela tinha pelo pessoal da ordem, já que ele, como um cara da ordem, é todo heróizinho ao invés de ser um assassino de verdade, porque um assassino de verdade não liga para as outras vidas, ele faz o seu trabalho e se morrer um ou outro no meio do caminho ali que seja inocente, dane-se, é um trabalho de um assassino, você tem que aceitar aquilo. Mas o Ryo, ele não tem esse estilo de vida, nem o estilo de vida e nem o estilo como característica do próprio personagem. E é aí então que vem um dos pontos mais cruciais desse capítulo, porque o Ryo diz que vai cuidar dela como um membro da ordem, e ao mesmo tempo ela repete as palavras dele como se ela tivesse escutado isso anteriormente. Ele estranha e ela começa a falar um papo ali um tanto quanto tipo, isso daqui é meio misterioso, porque aí ela fala assim, ó, vocês ficam falando ordem isso, ordem aquilo, como se vocês fossem deuses. E aí quando ela diz deuses, ela não diz só pela força da ordem, mas sim ela dá um sentido de Deus como alguém que julga, entende? É como se a ordem servisse para julgar quem está seguindo o caminho correto ou quem não está seguindo o caminho correto. Então alguém da ordem pode estar por trás de tudo que aconteceu com o orfanato do Slur, onde nasceram a Akuma no Mi, o Kuzo e todos os outros personagens, entende? Então parece que ali ela mostra que algo aconteceu, ou quase pelo menos aconteceu, porque logo a seguir ela diz que vendo ele ela se lembrou de algo e ela fica feliz que ainda bem que não aconteceu. E tipo, ainda bem que não aconteceu o quê? O Ryo estranha, provavelmente ele não sabe do que a ordem fez nesse passado. Ela muda de assunto e vai utilizar mais uma nova técnica, só que dessa vez ela vai pegar ali 2 parafusos e nesses parafusos ela vai fazer como se fosse uma arma de bobina. Essa arma de bobina realmente ela existe, utiliza ali o eletromagnetismo. Se eu não estou enganado é uma arma da Tesla, pelo que eu pude pesquisar na internet. E o que ela faz? Ela pega ali a sua mão direita, pega a sua mão esquerda e é como se ela criasse um super magnetismo que vai com muita força ali, como se fosse um tiro realmente de uma arma de bobina. Só que um dos acertos daquele parafuso iria diretamente numa criança que estava correndo,
para fugir dali. E aí o Ryo, ele se coloca na frente, então isso faz com que ele seja atingido pelos dois golpes, um aqui nessa região e o outro no olho, tipo, putz, cegou o cara, já era, né? E até mesmo furou a mão dele. E com isso, bom, ele já tá ali derrotado praticamente, porque o próximo golpe dela é o mesmo que ela vai utilizar. E aí ela fala assim, ó, você nunca serviu pra ser um assassino. Você tá querendo ser mais um herói do que um assassino de verdade. Então, vou dar um cabo de você, esse é o seu final. E aí o Ryo, ele começa ali um monólogo que é bem emocionante, assim, no meu ponto de vista, porque o Ryo, no final das contas, ele queria ser forte como os outros, mas não necessariamente ele seguia os mesmos caminhos dos assassinos. E ele também não tinha as habilidades dos outros assassinos, então ele sabia mais do que ninguém que ele não se tornaria um assassino de fato quando a sua mentalidade era muito de herói, muito de proteger mais as pessoas do que querer ficar matando as pessoas. É como se ele entrasse nesse mundo dos assassinos não só para ser forte e também ser como os outros ali que ele considerava como lenda, mas também para proteger as pessoas através desse mundo, matando tecnicamente falando quem merecia ser morto. E aí ele começa a pensar, ó, eu nunca consegui ser como Nagumo, que aceita esse mundo do assassinato, as coisas que acontecem, as coisas que ele faz, você tem que matar ou não, você tem que fazer coisas que vão contra os princípios, não importa. Ele aceita aquele mundo de boa e ele também não consegue ser igual o Sakamoto, que teve culhão o bastante para simplesmente sair daquele mundo e viver a sua vida em paz. Ele não consegue largar todo o esforço que ele teve até então, mas ele também se sente feliz de, no final pelo menos, ele ter conseguido entrar na ordem. Então um dos seus objetivos foi atingido e ele se entrega praticamente à morte naquele momento e até mesmo admite a sua falta de coragem para sair de um mundo que não combina com ele, que é aquele mundo do assassinato. Então eu acho que se o Ryo permanecer vivo, ele seria um ótimo amigo ali pro Sakamoto, vivendo em paz, tendo uma vida mais de boa, sem precisar ficar fazendo coisas que ele não quer de verdade. Só que aí quando a Akuma no Mi lança mais uma vez a sua arma de bobina ali, né, junto com um prego que ia ferir mais uma vez e matar o Ryo de vez, simplesmente vai um tiro ali, ó, pum! Desvia aquela bala, e quando desvia aquela bala, aparece o Reisuke, gente. Que aparição sensacional, porque ele apareceu e queria até mesmo falar assim pra Akuma no Mi, ô mano, agora o seu oponente sou eu, só que na verdade vocês são bem medonhos, então tipo, eu acho que o seu oponente exatamente não sou eu, mas eu vou ajudar aqui nessa batalha. Ela dá uma olhada ali pra ele, o Ryo percebe aquilo e fica tipo, putz, o cara me protegeu, e ali a gente finaliza o capítulo. O que eu achei legal desse capítulo foi o mistério que se esconde através da ordem e das atitudes do irmão do Uzuki, o irmão do Slur. Acredito que ele usou pessoas da ordem, talvez, para queimar aquele orfanato ou fazer algum mal para aquele orfanato, e por isso o Slur carrega todo esse ódio. Não é só pelo que eles fizeram, talvez, com o seu orfanato, mas também o terror que eles colocaram naquelas pessoas. Então, eles buscam vingança contra a JA, não por um motivo de eu quero ser o vilão, eu quero dominar esse mundo, papapá. Eles querem fazer uma revolução porque eles veem que lá em cima os caras simplesmente são corruptos e fizeram muitas coisas ruins com eles. Então eles têm um motivo, vamos dizer assim, plausível para fazer tudo o que eles estão fazendo, embora matar pessoas inocentes não seja um deles, mas é o modo que eles começaram a viver depois que aquele mundo da JA estragou o mundo do assassinato e transformou todos ali em um bando de corruptos otários. O Asaki principalmente, porque é o irmão do Slur. Então alguns mistérios se escondem ali, mas com a ajuda do Reisuke, eu acredito que o Ryo pode sobreviver, mas eu duvido que eles vão matar de fato a Akuma no Mi. Principalmente depois das falas que ela teve nesse capítulo. Me deu a entender que se ela não fugir, se ela caso for derrotada, ou se caso o Ryo acabar morrendo, ela não vai matar o Reisuke por causa do Ryo, tecnicamente falando. Tipo, ela vai deixar o Reisuke vivo, porque não vê ele como uma pessoa que deveria ser morta, então o objetivo do Ryo vai ser alcançado como um herói que conseguiu mudar a mente de uma outra pessoa. Não sendo o mais talentoso, não sendo o mais habilidoso, não sendo o mais corajoso, mas sendo ele mesmo. Então deu uma camada muito legal pro Ryo, gostei dessa construção e tô curioso para saber mais desse passado assim, porque esse mistério do orfanato esconde muitas coisas da ordem e da própria JAA. Gostaria de saber o comentário de vocês. O Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo capítulo de Sakamoto. Beijo no coração, fui, valeu!